estimados telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Estamos de volta, sim, com o nosso programa Negócios do Reino, quinta-feira sim, quinta-feira sim. Portanto, hoje nós vamos receber na casa uma figura do marketing digital, da comunicação, igualmente sobre a liderança. Nós vamos receber aqui na casa uma figura da cultura moçambicana e que responde pelo nome de Luís Nhazilo. Senhor Luís Nhazilo, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por esta grande oportunidade de poder estar aqui e conversar consigo e também poder partilhar um pouco da minha experiência. Eu acredito que vai ser uma conversa de grande valia para todos os telespectadores que nos acompanham. E eu acredito que toda a experiência que já tive vai, de certa forma, transformar vidas. E vamos conversar. Muito obrigada. Falar de si é falar sobre tudo aquilo que provavelmente está escrito na sua bibliografia, mas ninguém melhor que tu próprio, né? Para nos contar quem é Luís Nhazilo. Boa. E esta é uma pergunta muito interessante e provocativa, porque já vinha de uma realidade em que achava que eu fosse uma dada coisa. Mas agora que estou no reino, me firmei na minha identidade. Algo que acreditava e que de certa forma fui tão celebrado no mundo. Mas de certa forma havia um vazio em mim. Havia aquela ideia de o simples fato de estar a impactar ou a ser celebrado pelo mundo estava a determinar ou estava totalmente ligado à minha identidade, mas não era verdade. Agora eu sou rei. Sou rei porque a palavra diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes e eu acredito nisso. Então acabei por firmar-me na palavra para poder definir a minha identidade. Todas as coisas que eu tenho feito começam sempre na palavra. Por quê? Porque já não é como eu me via antes. Okay? E isto é bastante interessante porque muita gente se define com as coisas que faz, se define com a sua carreira, se define com as coisas que já conquistou. Portanto, interessa-nos bastante e é bastante impactante ouvir que a sua identidade ela foi definida ou foi dada pela palavra de Deus. E é uma coisa muito interessante essa questão de rótulos sociais, ok? Porque eu já vinha no mundo, era dito como poeta, ativista social, e alguém interessado com o desenvolvimento pessoal, e era celebrado por aí, mas não era verdadeiramente a minha essência, era aquilo que eu fazia e ainda faço, mas não é o que eu sou, é uma parte daquilo que eu sou. Eu preciso primeiro ser e saber que eu sou e depois fazer para poder ter, ok? Então essas três componentes estão totalmente interligadas. Então eu agora, para poder demonstrar essa parte de eu sou o rei, tenho feito consultorias de marcas, ok? E sou também estrategista de marketing. Mas nesse período todo de autodesenvolvimento, fui percebendo que eu não posso viver mais para mim, que fui chamado para servir. E a única forma de eu poder servir é por meio das minhas experiências, daquilo que fui transformado ao longo do tempo. O meu testemunho pode ser de grande impacto para os outros, ok? Então, quando percebi que os desafios que eu estive a enfrentar, seja a nível do empreendedorismo, a nível da vida pessoal, eram, na verdade, para poderem me treinar ao ponto de olhar para os outros, ver os desafios que estão a enfrentar e poderem dar-lhes soluções. Então, eu, quando percebi isso, foi aí que eu disse para mim mesmo: todo desafio é bem-vindo, ok? Porque é na verdade um caminho para eu poder ajudar os outros, ok? Então,
essa oportunidade que eu tenho me dado de poder transformar a minha mente, de poder entender as pessoas, poder entender a mim mesmo e ser o provedor das soluções, tem sido uma grande bússola para poder transformar a vida das outras pessoas. Porque o meu negócio não é simplesmente um negócio para ganhar dinheiro. Inicialmente foi isso, porque eu estava a passar por grandes desafios financeiros, não tinha o que comer, estava num só quarto e pensava que a única forma de eu poder solucionar aquele desafio era fazer um negócio para ter pelo menos o básico para comer. Mas à medida que fui e é uma coisa muito interessante, é importante que sempre transformemos a nossa mentalidade. Por quê? Porque não é só o fazer negócio, é quem que está a fazer o negócio. E a mente, no momento em que estiver transformada, aí nos dá a direção certa para podermos fazer as coisas certas, para as pessoas certas. Uau, que impactante. Algo que eu percebi do seu discurso, falou sobre a questão de servir. E eu lembro-me, o Senhor Jesus uma vez disse na Bíblia, aquele que quer ser o maior dentre vós, que sirva. E isto mostra que através do seu talento, através dos seus dons, tem servido ao mundo e através disso tem feito o seu negócio. Mas falou também algo interessante que é acerca de fazer dinheiro para sobreviver, ou fazer um negócio para sobreviver. A pergunta que eu teria a seguir é o que é que lhe move? O que é que lhe faz ir muito mais além de sobreviver? Porque muitos negócios eu noto e tenho visto, as pessoas fazem quando estão a passar por uma necessidade. Ou, por exemplo, ficou sem trabalho e está a fazer um negócio, mas ao mesmo tempo está à procura de um outro trabalho para poder subsistir e vê o negócio simplesmente como uma forma de arrecadar dinheiro momentâneo para aquela situação que a pessoa está a passar. Então, como é que definiria um negócio que vai muito além da sobrevivência e como é que cada um de nós pode ser inspirado a fazer isto? Boa. E é uma pergunta muito interessante, obrigado. Visão e propósito. Okay? Nós precisamos ter visão. Eu, quando iniciei o negócio, pese embora essa parte de sobrevivência, foi uma visão inspirada por Deus. Okay? Eu estava na presença de Deus a orar. Temos ouvido por aí que o negócio começa com uma ideia, mas não é verdade. Não é verdade. Uma grande ideia começa sempre com Deus. Primeiro começa com a comunhão com Deus. E eu não sabia. Foi aí. Às vezes tem tido aquela ideia também de, como é que tu tiraste a tua ideia do papel? Mas, na verdade, para mim, foi como é que eu tirei a ideia da mente para o papel. Porque a minha ideia não estava no papel. Estava na mente. E no momento que eu tirei a ideia para o papel, eu comecei a ver a ideia. Foi aí que essa mesma ideia começou a me conduzir a ler os livros certos. Eu estava numa obra na altura que pedi a um vizinho, disse, estou aqui com um telemóvel quebrado. E nesse telemóvel quebrado, eu quero começar esse negócio. Nem era negócio na altura, era só uma ideia, mas não sabia como poderia agir. Só tinha megas de 5 na altura. E fiquei ali, baixei livros de administração de marketing, 2.0, 3.0. Fui vendo também sobre mentalidade de desenvolvimento pessoal, lá um livro que eu li muito, que era sobre liderança em tempo de crise, que fui percebendo também a trajetória de Neemias, de outros também, de Jesus Cristo, e percebi que, afinal de contas, o negócio não é simplesmente negócio só na perspectiva de ganhar dinheiro. É um negócio por conta da mentalidade e da visão que nos conduz. O que verdadeiramente nos move? São as pessoas que nós estamos prestes a responder com as suas necessidades. Se formos a ver, por exemplo, biblicamente falando, o Salomão, quando ele pediu sabedoria, Deus disse que devia perguntou o que ele queria. Ele respondeu que ele queria sabedoria por conta das pessoas que ele ia servir, Ele não pediu sabedoria por ele mesmo. Então significa que o negócio sempre deve existir em nós, mas com a tendência de podermos solucionar os desafios ou problemas dos outros. Uau! Então a missão é sempre essa.
Isso lembra-me uma das palavras do nosso homem de Deus, pastor Kené, que diz que o menor está sempre incluso no maior. Se nós pensarmos no maior e cultivarmos o maior, nós vamos encontrar as coisas menores inclusas lá dentro. E falando agora de gestão, do dia a dia de um empresário, porque este programa é Negócios do Reino e os nossos telespectadores querem naturalmente também aprender como é que eles podem, no seu negócio, na gestão diária, controlar as suas receitas, como é que tem feito, por exemplo, para atrair novos clientes. Falem-nos sobre o dia a dia, sobre questões de gestão e administração de negócios. Boa. Como é que tem sido na Claygens, que é a empresa do nosso estimado convidado? Boa, muito obrigado também. Gosto das perguntas, são interessantes. Quando era sozinho, agora não sou sozinho, somos 5. Uau! Quando era sozinho, não tinha ideia de como é que as coisas funcionavam, ok? Simplesmente construí o plano do que ia fazer. Okay? Só ia lendo livros para poder capacitar a mente. Mas agora, porque estou totalmente envolvido com outros, e há salários, há responsabilidades por pagar, significa que há um projeto que criei entre a time que é um dia um cliente. Okay? Um dia um cliente. Então não nos cingimos apenas, por exemplo, com as redes sociais. Nós temos que buscar os nossos potenciais clientes e ver como é que podemos solucionar os seus desafios. Não é simplesmente buscar, é identificar, este é nosso, ok? Quais são as necessidades que eles estão a enfrentar e como é que nós podemos prover quais soluções. Essa é uma estratégia bastante interessante, porque muitos cristãos, estamos a falar de negócios do reino, então, são negócios que são feitos por cristãos. Portanto, muitos cristãos, eles pensam que por ser cristãos, as coisas naturalmente vão acontecer, os clientes naturalmente hão de vir e ficam simplesmente à espera. É por isso que vimos, se calhar, muito pouca gente a sair, a falar, a comunicar, a estar nas redes sociais e a falar do seu negócio. Portanto, eu gosto muito da ideia, espero telespectadores que estejam a anotar, porque eu particularmente estou a anotar e já pesquei a ideia de um dia um cliente. Uau, muito obrigada. E outra coisa também é gestão de tarefas, que é importante que saibamos o que cada um está a fazer por dia e como é que nós podemos mensurar os resultados. Os resultados são mensurados no momento em que houver responsabilização, ok? Vamos lá, 3 tarefas. Hoje, alguém tem que alcançar um cliente, tem que fazer 2 flyers, tem que fazer algumas entregas. Ok, então a pessoa tem que trabalhar até terminar e há um prazo. Okay? Então, nesse prazo, e há outros clientes que vêm de forma urgente. Preciso de flyer, preciso do vídeo. Então, como é que nós podemos fazer essa gestão sem penalizarmos as atividades que tenham sido definidas? E é aí que vem a questão da priorização, ok? Por quê? Porque no momento que não houver prioridade e não houver também definição do que precisa ser feito agora, precisa ser feito daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, e o que vem e como é que está também a nível de budget, a gestão da nossa, como é que é, do cash flow, não vai funcionar. Então nós temos que saber, ok, tu vai estar a fazer a gestão das urgências. Significa que todo o trabalho que vier hoje, tu tens que fazer. Não pode parar o trabalho que já foi definido. Tu vais fazer isto. Então isso facilita muito. E no final do dia, nós temos que perceber o que foi feito. Ok, não foi feito, não foi alcançado o objetivo que tínhamos criado. Ok, o que falhou? Por que houve demora? Ao longo da semana, sextas-feiras, temos tido também meetings em que fazemos uma autoavaliação da produtividade. Afinal de contas, aquilo que nós fizemos, alcançamos os resultados que eram pretendidos? Não. Ok, o que falhou? Como é que podemos melhorar? E cada um também vai expondo, ok, quais são as suas limitações? Será que é por meio dos materiais de trabalho? É por conta do relacionamento, trabalho em equipe? O que está
tem, falta. E isso nos ajuda a mensurar os resultados e avançar. Uau, 2 pontos importantes aqui nesta abordagem foram a priorização de tarefas, conseguir dividir as tarefas. Existe uma matriz que fala sobre dividir as tarefas entre importantes, urgentes, não importantes e as importantes e urgentes. E sabermos em qual quadrante devemos operar e, no caso de surgirem urgências, sabermos qual delas é que vamos usar. O nosso convidado falou também sobre a questão da mensuração, conseguir mensurar os resultados, conseguir igualmente mensurar as metas, porque tudo o que as pessoas querem é ganhar, mas a questão é ganhar o quê? Para onde é que estamos a caminhar? As metas foram atingidas, sim, a quantos por cento? A qual é a percentagem? 50%, 60%? O que é que falhou? O que é que pode ser melhorado? Então, são aspectos que eu acho que vale a pena nós anotarmos e, efetivamente, aplicarmos naquilo que é o nosso negócio. E vamos agora a uma curta pausa e nós vamos já voltar para dar continuidade a esta conversa. Não saia daí e já voltamos. Muito bem, sejam mais uma vez bem-vindos, caríssimos telespectadores, e continuamos com o nosso tema de hoje, que é empreendedorismo na juventude. E estamos aqui na casa com o nosso convidado, diretor executivo da Claygens, diretor executivo e fundador. E, acima de tudo, uma grande estrela na cultura moçambicana. Ele é um poeta, mestre de cerimônias, e já estivemos aqui na nossa conversa a falar de algumas estratégias de negócio. Mas eu queria que agora nós voltássemos um pouco para as bases. Eu percebi que a empresa já cresceu, já se fala de priorização de tarefas, já se fala de mensuração de resultados, mas para poder começar, a questão é: como é que foi que financiou o seu negócio? Às vezes as pessoas travam porque não têm dinheiro para começar um negócio. Será que todo negócio realmente precisa de algum dinheiro para começar? Conte-nos a tua versão da história. Boa. E gosto dessa ideia também de contar a minha versão, porque nunca existe um caminho certeiro e também determinado que tem de ser desta forma. Okay? Eu comecei com aquilo que eu tinha, e com aquilo que eu era. E fui percebendo que não é sobre as coisas externas, é sobre o conhecimento que nos falta. Okay? Por isso que no momento que eu identifiquei que tinha um telemóvel, e precisava de megas de 5, então aí comecei. Então no momento que eu fui consciente e consistente com aquela ideia, as respostas começaram a vir. Por quê? Porque aí eu disse, ok, significa que nisto preciso falar com alguém X que sabe deste assunto, que já trabalhou neste assunto. Então não preciso gastar tempo a ler livros, não. É importante ler, não estou a dizer, ok? Mas a gastar tempos enquanto alguém que já passou por este processo todo, como é que a pessoa fez? Então vou e falo com a pessoa me diz, faça isto, faça aquilo, tudo bem. E vejo que, agora financeiramente não estou em condições. Agora, qual é a prioridade para mim, com base nos recursos que eu tenho? Ok. Significa que eu ainda tenho telemóvel. O que é que preciso fazer? Preciso procurar alguém que faça flyers. Eu agora não sei fazer flyers.
Então, ok, vou procurar alguém que faça flyers e vou usar aquele flyer para publicitar no meu status. Então, eu lembro que até publiquei durante 6 meses um flyer. Uau! E ninguém perguntava absolutamente nada. Eu dizia, ali no flyer tinha descrito os serviços como gestão de redes sociais, como a copywriting, a produção de flyers, vídeo, por aí. E ninguém perguntava. Até que um dia tive a oportunidade de poder fazer a gestão da página da GoTo. Okay? Quando fiz a gestão da página da GoTo, foi a Diaconisa Merva que perguntou: quem é que está fazendo a gestão da página da GoTo? Disseram, o Luiz Niazi. Ok, ele tem uma empresa. Sim, tem uma empresa registrada. Ok. E aí recebi uma proposta da Dopsol. Na verdade, não era para trabalhar com a Dopsol, mas recebi, depois comemorei, liguei para o meu líder, disse: uau, líder, eu tive a minha primeira proposta de contrato. Uau! Então ele disse: uau, porque tu foste aquele um daqueles leprosos que voltou e me disse isto. Tudo bem, a partir de hoje vais trabalhar também com a Muslim. Ok? Mas na verdade aquilo era uma porta de entrada, porque depois não avançamos com a Dopsol e comecei a trabalhar com a Muslim. Muslim, atraí mais clientes, começaram a vir clientes e não mais paramos. Uau! Isto lembra-me um ditado que diz que ninguém aprende a nadar a ler livros. Falou sim sobre a importância de nós lermos livros, mas acima de tudo a experiência do negócio é tida estando no negócio. E foi falando-nos da sua trajetória, como foi que recebeu a sua primeira proposta do contrato e assim sucessivamente, e foram crescendo para o nível em que eles estão hoje. E como estrategista de marketing, os nossos telespectadores são efetivamente empreendedores também do reino, e se calhar interessa-nos também saber como é que nós, no nosso negócio, que ferramentas é que nós podemos usar para comunicar. Nós queremos ouvir dicas. Hoje é um dia promo, happy hour. Então, por favor, dê-nos esta dica como um estrategista de marketing. Sabe, uma das estratégias que nunca falhou para mim é boca a boca. Ok? Eu faço sempre questão de falar do meu negócio em todo lugar que eu me encontrar. Não importa se seja de uma forma direta ou indireta. Okay? Como é que muitas das vezes faço? Busco saber sobre as necessidades da pessoa para ajudar. Okay? Porque às vezes temos daquela ideia de que nós temos as soluções. Okay? Temos as soluções, mas nunca buscamos saber sobre os problemas das pessoas. Não falamos com as pessoas, ouvi-las para poder ver se aquela solução que eu tenho se adequa ao nível de necessidade que a pessoa me apresentou. Então, a primeira coisa é, antes de sair e começar a publicitar, não, é falar, procurar as pessoas e falar com elas, ouvi-las. Ok, o desafio desta pessoa é este. E eu estou no nível de poder solucionar. Por quê? Porque aí é onde haverá aquela questão de personalização. Tu vais poder atender aquele teu potencial cliente da forma correta. É aí onde já vai abrir espaço para poder fazer o quê? Garantir que investigue já sobre o negócio da pessoa, ok? E depois traga as soluções personalizadas naquele negócio. Uau! E é muito simples. Isto é realmente uma aula de marketing. Hoje já ouvimos a falar sobre a segregação de clientes, a validação de ideias. O fato de nós termos uma ideia de negócio, é importante nós irmos validar os problemas que as pessoas realmente estão a ter e como é que nós podemos comunicar depois este problema, ou comunicar e dizermos que a solução está lá. E algo também impactou-me quando falava sobre ter publicado o mesmo flyer durante 6 meses. E parecia que ninguém estava a ver, até que um dia alguém respondeu. Então não desista, caro telespectador, do seu negócio, não desista de comunicar e dizer às pessoas que sempre está lá, porque o teu cliente pode ainda não ter visto o teu post, então continua a postar para que no dia em que o teu cliente estiver na rede social, ele possa naturalmente ver o teu
negócio. E isto lembrou-me também de uma aula de marketing que eu tinha, que dizia na cadeira de marketing, né, na faculdade, onde dizia, um autor dizia que o objetivo do marketing é fazer com que o produto ou serviço se venda sozinho. Falamos do marketing boca a boca. E o marketing boca a boca envolve a experiência das pessoas, aquilo que a pessoa efetivamente experienciou quando ela comprou o nosso produto. Então, a nossa tarefa é tão somente fazer bem o nosso negócio, prestar bem o nosso serviço e o nosso produto para que as pessoas possam recomendar, de tal forma que este produto ou serviço se venda sozinho. Este aqui é o objetivo. Mas a verdade é, nenhum produto, efetivamente, por mais bom que seja, se estiver dentro de casa, ele vai se vender. Então é importante nós fazermos, de fato, esta comunicação. Eu gosto dessa ideia, dessa abordagem, e gostaria aqui de enfatizar algo que acredito que seja crucial, que é sobre a questão da identidade, da forma como também as pessoas te percebem. Porque às vezes nós somos bons em fazer negócio, mas não somos boas pessoas. Sim, falamos bem, temos boas habilidades, mas não somos íntegros, porque não temos integridade, nem priorizamos a questão dos valores. E porque não priorizamos a questão dos valores, a pessoa até prefere perder tempo no sentido, entre aspas, a busca de alguém que não entende muito bem do negócio, mas é uma boa pessoa. Essa pessoa é confiável, porque o negócio parte da confiança. Enquanto não houver confiabilidade, não tem como a pessoa fazer negócio consigo. É aí que até essa questão de boca a boca é porque você já esteve próximo da pessoa. A pessoa te permitiu. Então, enquanto não houver também aproximação, como é que você poderá partilhar sobre o seu negócio? De ontem, não sei, provavelmente muitos de vocês leram, e ele dizia algo: se o teu desafio, né? Se calhar você já orou, já jejuou sobre o teu problema, então se calhar o teu desafio não é o diabo. Então significa que o teu desafio pode ser a tua atitude. Ou seja, tu tens todas as condições para ser bem sucedido, para que tudo aconteça, mas a tua atitude pode ser o problema. Então, se tão somente tu achas que já fizeste tudo, já fizeste o teu negócio, já comunicaste, já efetivamente desenvolveste as ações de marketing, já oraste, já jejuaste pelo teu negócio, olha para a tua atitude. Então, muito obrigada por esta dica, e acho que vai ser muito interessante. Algo muito interessante que gostaria de adicionar nessa vertente, porque nós somos cristãos, ok? Somos cristãos, e o nosso caminho é totalmente diferente dos do mundo. Eu tenho feito também negócios com o pessoal do mundo, ok? Mas algo que eu venho percebendo que no reino não é só sobre estratégias, ok? Só que os cristãos só têm se firmado, alguns têm se firmado apenas na questão de graça e favor. Existe, ok? Existe. E eu sou experiência disso. Mas sempre a graça e favor nunca substitui excelência. Ok? Nunca substitui excelência, nunca substitui um trabalho duro, ok? Nunca substitui o simples fato de tu servir as pessoas de forma diligente, ok? Então as pessoas devem saber separar que há um lugar para isto, há clientes que vêm porque tu já falaste do teu negócio, que Deus, essa ideia de nós orarmos, nós jejuarmos, nós termos a comunhão com Deus, é para que as pessoas sim nos aceitem, mas para que essas pessoas nos aceitem, nós precisamos ir atrás delas. Não é ficarmos assim de braços cruzados, oh Senhor, faça. Não. Ele quer que nós hajamos. No momento que nós tomarmos uma ação, devemos de ver que o poder de Deus está a fluir. Às vezes é só acordares e ler um livro. Leres um livro, dizer que este livro é sobre um negócio, vai me levar para aquele passo. E não é só ler, ter conhecimento aqui, executar. Okay? Executar. Há pouco me desafiei a começar com as formações, a dar formações sobre o conhecimento que eu tenho, porque às vezes nós ficamos à espera, ok, um dia eu vou ser autoridade. Como é que vais ser autoridade se não, com o pouco que tu tens não estás a poder ajudar as outras pessoas? Uau! Muito obrigada por esta abordagem, e tenho certeza que cada um de nós levou estas dicas, levou estes pontos para
casa. Mas já estamos mesmo perto do fim do nosso programa e eu vou pedir agora considerações finais. Eu não posso deixar o programa terminar sem falar sobre os livros. Falou tanto, em cada uma das abordagens ele falava-nos sobre livros. E claro, né, como dizia aquele ditado, ninguém aprende a nadar a ler livros, mas também nada substitui o trabalho de ler livros. Lembro-me do nosso homem de Deus, pastor Kené, que dizia que não é porque tu oras em línguas que, por exemplo, se tu fores ao ginásio, tu vais chegar lá e efetivamente ficar em forma. O corpo tem o seu trabalho, a mente tem o seu trabalho e o espírito também tem o seu trabalho. Portanto, fale-nos sobre os livros. Eu gostaria que nos recomendasse pelo menos 5 livros que os nossos caríssimos telespectadores podem ler sobre negócios e igualmente deixar as suas considerações finais. Boa, muito obrigado. O primeiro livro que me vem à mente, que é de grande valia, sobretudo para questões de relacionamentos, porque negócios partem de relacionamentos, como fazer amigos, influenciar pessoas. Às vezes nós corremos para questões técnicas, ok? Estamos ali, estamos a fazer negócio, mas temos que perceber sobre pessoas. Esse é o primeiro passo. Então, eu recomendo esse livro de Carnegie, que é um livro muito interessante. E outra coisa tem o Poder do Silêncio. Okay? É um livro muito interessante Poder do também. Silêncio. O autor não eu acho que eu me preciso vem aqui. desse livro. Me vem agora, mas que me ajudou muito na questão de estar presente. Ok? Nós podemos estar a conversar com pessoas, mas não estamos presentes. E aí não temos o ouvido para escutar perfeitamente aquilo que a pessoa quer nos dizer. E não temos como também poder responder da forma ideal e adequada para aquele momento. Então, é um livro também muito interessante. Tem um livro também, O Poder do Subconsciente. Por que este livro é tão importante e que pode se aplicar aos negócios? É por conta da questão da mentalidade. A pessoa que está a fazer as coisas. Então, imaginemos que tu estás a fazer um negócio e tens uma mentalidade de escassez. Tens uma mentalidade de falta. Tens uma mentalidade de não tem clientes, de vitimismo, de XYZ. O teu negócio nunca vai poder prosperar. Sempre vais dizer que não tem clientes, sei lá o quê, mas que na verdade os clientes estão sempre disponíveis, é porque a tua mente está limitada. E o quarto livro tem a ver com pensar fora da caixa. Pense fora da caixa. Esse livro ensina sobre a questão dos investimentos. É importante que as pessoas saibam que, afinal de contas, este negócio que estou a fazer não é só para comer, ok? É para poder se multiplicar, é para poder crescer. E a única forma de nós podermos crescer é por meio de investirmos, seja em conhecimento, seja em criar outros negócios, seja também investir no nosso próprio negócio. E o outro livro, para fechar, é sobre lidere-se a si mesmo. Lidere-se a si mesmo, porque nós estamos numa corrida em que somos facilmente influenciados pelos outros, ok? Somos facilmente tomados pelas visões dos outros e acabamos por nos desviar da nossa própria visão, do nosso próprio negócio. Porque aquela pessoa, aquele negócio, aquela tendência está em alta e eu devo deixar de fazer marketing, devo deixar de dar consultorias de marcas para poder me focar, por exemplo, em perfumes, para me focar sei lá o quê, porque está a bater. Eu devo sempre ter a capacidade de liderar-me a mim mesmo. Então, eu recomendo e acredito que vai ser de grande valia e vamos sair daqui com um testemunho. Mas o primeiro passo tem que ser tomado hoje. Uau, muito obrigada, estimado Luiz Nhazilo, por estas maravilhosas aulas. Hoje certamente aprendemos sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal, igualmente sobre marketing, como é que nós podemos comunicar o nosso negócio. E muitíssimo obrigada, telespectadores, por nos acompanharem até ao fim do nosso programa, e vai passar no nosso rodapé o nosso e-mail para que vocês possam enviar perguntas e que possam interagir conosco, porque certamente vamos receber o senhor Luiz Nhazilo nos próximos episódios do nosso programa e vamos poder naturalmente responder tanto a questões ligadas a este episódio ou também de outros episódios. Muito obrigada, estimados telespectadores. Isto não é um adeus, mas sim até uma próxima oportunidade.
negócio que tem a intenção de expandir, lançar algum produto ou fazer crescer o nome da sua marca no mercado, parte essencial deste projeto é o conhecimento. E nada melhor que o novo programa que está no ar, Negócios do Reino. Um programa que visa apresentar notícias, oportunidades, eventos, dicas e histórias de sucesso sobre negócios para mudar a tua história. Acompanhe todas as quintas-feiras pelas 20h30 através das nossas páginas aqui no programa mais lucrativo de Moçambique.